Eu creio que Deus está fazendo algo grandioso, sim, no mundo. Deus está fazendo algo grandioso na terra. Deus está fazendo algo poderoso no Brasil. E Deus está fazendo algo poderoso na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus está fazendo algo poderoso dentro de você. Porque o nosso Deus não muda, Ele é imutável. Nosso Deus, Ele não tem sombra de variações, Ele não muda. A palavra, ela continua viva, poderosa. Ele é aquele que era, é aquele que é e aquele que há de vir. Deus não muda, Ele não mudou. Ele continua escrevendo histórias, Ele continua caminhando na minha e na sua história. Por isso que eu quero aqui compartilhar uma palavra que tem como título chaves de acesso. Eu creio que você vai sair daqui com chaves. O Senhor vai compartilhar chaves, códigos de acesso. E essas chaves, que é a própria palavra, que é a direção de Deus, ela vai te instruir, ela vai te dar a direção para aquilo que você precisa, para aquilo que nós precisamos. É isso que o Senhor é, um Deus de direção, um Deus da palavra. Nós não podemos separar Deus da sua palavra. Eu quero, dentro da introdução, compartilhar um título com você, um texto, Lucas capítulo 4, versículo 18, para que a gente possa construir uma linha de raciocínio. Lucas 4, 18, qual é o contexto aqui? Quando Jesus chega na sinagoga, o Senhor, quando Ele é convidado para ler o livro, Ele abre o livro do profeta Isaías e lê exatamente quando o profeta menciona a respeito do próprio Senhor Jesus. E Jesus, Ele está lendo aqui o livro a respeito dele, e o texto diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Mantenha esse texto projetado, por favor. O que esse texto está comunicando? Quando o próprio Senhor Jesus, Ele está liberando, Ele está dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, na qual me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. E aqui não está falando de uma pobreza social, está falando de uma pobreza espiritual. O Senhor Jesus diz assim: olha, eu vim como a resposta do céu, incumbido pelo Espírito, a um chamado do meu Pai, a uma missão do meu Pai. Eu vim para um propósito, eu fui ungido para esse propósito. E aí, aqui esse texto, ele fala de pelo menos dois tipos de libertação. E a primeira libertação que o Senhor diz, Ele fala: olha, eu vim para proclamar liberdade aos presos. Ou seja, eu e você, nós estávamos presos nos nossos delitos e pecados. Nós vivíamos sem perspectiva, sem direção, sem futuro, sem destino. Jesus, Ele desceu do céu, Ele se despiu da sua glória, Ele se vestiu da humanidade, Ele se fez homem e Ele se entregou no meu e no seu lugar. Nós não merecíamos, mas foi pela graça, é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, Jesus foi e pagou a cédula de dívida, e pagou com o seu sangue, pagou com sua vida. Ele nos resgatou da prisão eterna e nos trouxe a liberdade, nos trouxe a vida, nos trouxe a esperança, nos deu um pai, nos deu um destino, nos deu uma família. É isso que Jesus fez. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, para pôr em liberdade os presos. Agora, Ele continua dizendo: e Ele também, o Espírito do Senhor, me ungiu para recuperar a vista dos cegos. E aqui também não está falando de uma cegueira física, está falando de uma cegueira espiritual. Queridos, entenda que a salvação, ela não é o fim, ela é o início de uma jornada vitoriosa. Sim,
Agora ouvimos sobre a ceia nos remete à lembrança, fazer isso em memória de mim, disse o Senhor. É lembrar do que Jesus fez, é lembrar do passado, é entender o presente e ter a perspectiva do futuro. Ou seja, nós sabemos o que Jesus fez, nós sabemos o que Ele é e nós sabemos para onde nós estamos indo. Logo Ele virá buscar a sua noiva. Eu não sei se você tem essa expectativa, mas todo cristão, ele precisa ter uma expectativa na vinda de Jesus. E eu vou dizer para você, logo Jesus vai vir buscar a sua igreja. Uma igreja tornada madura, uma igreja que o Senhor está preparando para aquele dia. Mas enquanto isso não acontecer, enquanto Jesus não vier, nós estamos vivendo a plenitude da sua vontade. Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida, salvação, vírgula, mas a tenham em abundância. É a vida depois da vírgula. Uma vida plena, uma vida abundante. E aí, é por isso que ele diz: eu preciso recuperar, restaurar a visão dos meus filhos. Não basta apenas tirar eles do império das trevas, eu preciso alargar o entendimento deles. Observe, a palavra diz que o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos. Queridos, há uma luta, uma batalha espiritual nesse exato momento aqui. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Logo acima da nossa cabeça existe uma guerra pela sua atenção, uma guerra pelo seu coração. E é por isso que Deus quer alargar o nosso entendimento. Conhecereis a verdade, e essa verdade conhecida, essa verdade revelada, que é a palavra de Deus, vai te trazer libertação. Você será liberto, você vai ter o entendimento, a revelação da grandiosidade de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, ele diz ao seu filho na fé, Timóteo, fala: olha, Timóteo, toda a palavra, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, é útil para a correção, é útil para a instrução na justiça, para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, nós estamos aqui sendo preparados por Deus, sendo instruídos por Deus, sendo capacitados por Deus, porque é pela palavra, e toda palavra ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que todos nós, homens e mulheres de Deus, sejam plenamente preparados para toda boa obra. É isso que é a palavra, é isso que nós estamos vivendo aqui. E aí vem a segunda libertação que Jesus propõe: eu vim também trazer liberdade aos oprimidos. Queridos, deixa eu te falar algo. Tem muitos filhos de Deus, filhas de Deus, salvas, foram libertos do cativeiro do inimigo, vieram para o reino do Senhor, mas ainda estão aprisionados em prisões, que estão levando, essas prisões estão levando muitos filhos de Deus a não viver a plenitude do Evangelho. Eu oro em nome de Jesus, para que a palavra, para que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, possa destronar todas as fortalezas, possa derrubar todas as correntes. Eu oro em nome de Jesus Cristo, que toda fortaleza seja abalada. Eu oro em nome de Jesus, que todo sofisma seja despedaçado, para que a verdade de Deus, a luz, traga entendimento à minha vida e à sua vida. Posto isto, eu quero entrar aqui no texto base e o cerne da mensagem, Jeremias capítulo 33, versículos 1, 2 e 3. Jeremias 33, versículo 1, 2 e 3, o texto diz: Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, seu nome é Senhor. Clame a mim e eu responderei,
e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. O capítulo 33 de Jeremias é escrito em um tempo de colapso nacional. Jerusalém está sitiada por Nabucodonosor, pressionada pela Babilônia. O medo, a fome e a destruição já eram a realidade naquele momento. As promessas humanas falharam. Esse é o contexto daquele momento. Os muros já não protegiam e os líderes espirituais estavam em silêncio. Jeremias está preso no pátio da guarda, dentro do palácio real. Mas que crime ele tinha cometido? Obedeceu a palavra do Senhor. Ele falou a verdade que ninguém queria ouvir, que Jerusalém cairia. É isso que o texto diz, que enquanto Jeremias estava preso, a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez. Queridos, mesmo calado pelos homens, o profeta ainda ouve a voz de Deus. Mesmo cercado por muros, o céu ainda se comunica. Mesmo rejeitado, a palavra continua sendo liberada. Agora me permita fazer aqui um paralelo às prisões. A prisão de ontem com as prisões de hoje. Jeremias estava preso fisicamente, mas hoje muitos estão presos por dentro. Eu quero falar de algumas prisões. Hoje eu e você, nós tivemos a liberdade de colocar uma roupa, de entrar no nosso carro, de sair da nossa casa e de chegar até aqui. E nós vamos ter a liberdade, você tem a liberdade de sair daqui a hora que você quiser, ir para sua casa. Nós temos a liberdade de ir e vir. Mas eu não estou falando desta liberdade. Eu estou falando de muitas prisões que aprisionam ainda filhos e filhas de Deus. Prisões emocionais. Muitos filhos estão presos na ansiedade, no medo, na frustração, em feridas. Sabe, queridos, quando o desejo do inimigo é oprimir os filhos de Deus. Sabe o que é a opressão? É como você se sente pressionado, encurralado. É como o inimigo diz assim: você não vai sair daqui, você não pode sair daqui. Não, eu subjugo você, você não pode, você não deve. O Senhor Jesus, Ele quer te tirar dessa prisão. Ele quer te libertar desse aprisionamento, desse cárcere que vai matando aos poucos, que vai esvaindo a nossa energia, a nossa força, a nossa alma, a nossa alegria. É por isso que existem prisões emocionais. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. O Senhor Jesus quer curar teu coração. O Senhor Jesus quer tirar toda a frustração. O Senhor Jesus quer tirar toda a ansiedade, todo o medo, toda a insegurança. O Senhor Jesus é aquele que é poderoso para fazer. E Ele continua fazendo. É uma palavra de Deus para a sua vida. Existem também as prisões espirituais: frieza, dúvida, afastamento de Deus. Pessoas que estão embotadas, cauterizadamente o coração, por causa das experiências difíceis da vida, e deixaram de viver a leveza do Evangelho. Prisões que estão por dentro, não estão por fora. Prisões que impedem os filhos de Deus de viver o novo. Prisões que impedem os filhos de Deus de viver as promessas. Pessoas que muitas vezes, com um tempo de caminhada, já passaram tantas experiências, viveram tantos milagres, mas algumas frustrações no caminho, algumas decepções no caminho, foi minando aquela alegria, foi tirando aquele brilho nos olhos, e vai chegando um determinado momento onde muitos estão frios, analíticos, são mais observadores do que adoradores, se tornam críticos. E aí eu entro em outra prisão que eu defino como uma das piores: a prisão chamada religiosidade, que por fora tem uma roupagem bonita, mas por dentro é contra os religiosos que Jesus bateu valendo, inclusive chamou de hipócritas.
com os lábios me adoram, mas o coração está longe de mim. Muitos com a vestimenta, o estereótipo alinhado, mas um coração distante. Vestes de religiosidade, mas um coração promíscuo. Que Deus nos livre dessas prisões. Sabe, quando a pessoa chega nesse nível, ela critica tudo, ela reclama de tudo. O som não está bom, a luz não está boa. Quando não tem luz é um problema, quando tem luz tem problema. A cor da parede é um problema. O problema não é a cor da parede, o problema é a cor do coração. Reclama de tudo. As pessoas não conseguem adorar, as pessoas não conseguem viver a essência, não conseguem viver a leveza do Evangelho. Sabe, tudo é crítica. Eu vivo em defesa do Evangelho. Deixa eu te falar uma coisa: o Evangelho não precisa de defesa, querido. Sabe, que Deus nos livre dessa prisão, dessa visão, dessa mentalidade que nos afasta de Deus, essa mentalidade que não agrada o coração de Deus. Eu vou te dizer algo: um dia você foi diferente. As experiências da vida, as frustrações com as pessoas, as decepções, um dia você foi ferido, eu sei, e essa dor é legítima. Mas deixa eu te dizer algo: permita que o Espírito Santo toque o teu coração. Permita que o Senhor alargue a sua visão, recupere a sua vista, que o Senhor faça você enxergar de uma forma diferente, para que você possa enxergar aquilo que o Senhor enxerga, para que você possa voltar a enxergar tesouros, para que você consiga ver a beleza do seu irmão, para que você possa deixar de lado os defeitos que todos nós temos. Inclusive esse que vos fala é cheio de defeitos. Essa igreja não é perfeita, mas para de estar com um caderno anotando na tua mão o que você quer. Ei, está na hora de você orar e dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça para Ti? Para de anotar as coisas e dizer assim: eu quero ver o que é melhor para mim. E comece a orar: Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que eu posso fazer? Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. A religiosidade aprisiona sem algemas. Ela impede o clamor, porque confia mais na tradição do que na revelação. Querido, Jeremias, no versículo 1, capítulo 33, que nós lemos: enquanto Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda, a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez. Sabe que eu aprendo aqui? A prisão não impede a palavra. Paulo escreve na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, no versículo 9, ele no contexto ele está dizendo assim: Timóteo, eu estou preso aqui, mas a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus não está presa. Deus fala mais de uma vez quando há resistência. Deus fala mais do que uma vez quando há propósito. Deixa eu te dizer algo: Deus está falando, Deus está falando, Deus continua falando, Deus vai continuar falando. Por quê? Porque o Senhor quer te trazer clareza, o Senhor quer te trazer a revelação, o Senhor quer te trazer o entendimento. O Senhor, Ele quer te trazer o entendimento daquilo que Ele quer para a sua vida. Jó capítulo 33, versículo 14 diz assim: Deus fala a hora de um modo, hora de outro, mesmo que o homem não o perceba, mas Ele está falando. Deus se apresenta como uma autoridade suprema. No versículo 2, Ele diz assim: assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e a estabeleceu. O Senhor é o seu nome. Sabe, todas as vezes onde que o Senhor está dando um comando, Ele diz assim: olha, quem está falando? Ele, para dar credibilidade naquilo. Sabe, antes de falar para Jeremias, clama a mim, que eu vou responder vocês. Antes disso ele diz: eu sou o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou, o Senhor que a firmou, que a estabeleceu. Eu sou o Senhor é o seu nome. Quando o Senhor estava enviando Moisés, ele diz: diga que o eu sou o enviou.
Observe, quando Jesus ele está dando a sua grande comissão de envio, Mateus capítulo 28, antes de Jesus falar, vão e façam discípulos, ele disse assim, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, mediante a isso, vão e façam discípulos, ensinando todas as coisas, ensinando a palavra, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão até os confins da terra, vão e eu estarei com vocês até o último dia. Ei, quem disse, é verdade esse bilhete? É o Senhor. Então se é o Senhor que está falando, eu e você nós devemos dar crédito a esta palavra. Antes de revelar, Deus reafirma quem Ele é. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como diz Atos 17, 28. A autoridade de quem fala define o peso da promessa. Quem está falando? O Senhor, o Criador dos céus e da terra, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o todo soberano, o grande eu sou. É Ele que está falando, e se Ele está falando, essa palavra é merecedora de credibilidade. Quando Deus fala, não é sugestão, é direção. Eu quero entrar aqui em pelo menos três chaves dentro desse texto, para que eu e você possamos ter acesso a tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu gostaria que você guardasse estas chaves no seu coração. Três chaves, e a primeira delas: existe um acesso em Deus através de um clamor sincero. Quando Deus disse, olha, Jeremias, quem está falando contigo é o Criador dos céus e da terra, aquele que a criou, aquele que a firmou, aquele que a estabeleceu, sou eu quem está dizendo para você. Então Jeremias, clame a mim. Querido, um clamor sincero vai nos dar um acesso àquilo que o céu está nos propondo. O clamor é a expressão do coração quebrantado. O salmista diz, Salmo 34, 18, diz assim: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Clamar é reconhecer que não temos as respostas, mas Ele. Eu acho que nós somos cristãos muito comportadinhos desse tempo. Você sabe por quê? Porque nós somos muito intensos em muitas outras coisas da vida, mas com Deus nem sempre é a mesma intensidade. Sabe quando a Bíblia diz, olha, clame a mim, precisa ter um clamor extravagante, uma adoração pujante, precisa ser um clamor apaixonado, cheio de expectativa. Eu não sei se você entra nessa história, quando Deus está dizendo, clame a mim, o que Deus está esperando de nós como igreja? É uma postura, é um clamor. Deus não exige performance, mas entrega. O clamor é a chave que abre um diálogo com o céu. Mateus capítulo 6 diz, entra no teu quarto, feche a porta e fale com teu pai que está no secreto. O teu pai que está no secreto te recompensará. Ou seja, há um clamor, há um momento onde nós precisamos entender que a oração é a chave de acesso. O clamor sincero é a chave de acesso. E sinceridade, querido, a palavra sincero, ela na sua originalidade vem dos romanos, os artesãos que faziam os vasos, e eles colocavam os vasos à venda, e alguns vasos trincavam, e eles iam lá e passavam uma cera no trinco, e aí os comerciantes, os compradores chegavam para aquele comerciante e perguntava, é com cera ou sem cera? É daí que vem a palavra sincero, sem cera.
o teu clamor é com cera ou sem cera? É sincero? A tua oração é de todo o teu coração? Jeremias 29:13, ele diz: buscar-me-eis, o Senhor diz através da vida do profeta Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Cercaram Jesus e perguntaram para Jesus: mestre, qual é o maior dos mandamentos? E ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu intelecto, com toda a sua alma. Sabe o que significa isso? É de todo o coração, é uma entrega total, absoluta, sincera, é rasgar o coração diante de Deus, é esse clamor que é a chave do acesso. Quanto tempo faz que você não clama? Quanto tempo faz que você não se rasga o coração diante de Deus? Já a pessoa perguntou: pastor, eu falo tanta coisa, às vezes eu estou até brabo, eu coloco para fora, eu falo: é com Deus que você precisa fazer isso mesmo. Seja sincero diante de Deus. Costuma dizer que a gente entra no quarto bravo e sai do quarto manso. Sabe por quê? Porque a oração não muda Deus, a oração muda a gente. Sabe, eu não sei você, às vezes a gente fica meio irado com algumas coisas, ou é só o pastor de vocês? Nós somos seres humanos. Mas aí a gente chega na oração e parece que você quer matar uns 2, 3. Fala: Senhor, esse fulano aqui, esse ciclano aqui. E aí nós vamos orando. Daqui a pouco: Senhor, oh meu Deus, o meu irmão, eu perdoo ele. Sabe por quê? É porque através dessa conexão, Deus vai nos ensinando a ter o coração dele. E a gente sai do quarto sendo uma pessoa diferente, através de uma oração genuína. A propósito, quem não clama, reclama. Se você conhece alguém que reclama, não olhe para ele agora, fica quietinho, olha para mim aqui. Se você conhece alguém que só reclama, é porque ele não clama. Segunda chave. Pode relaxar agora os ombros assim. Segunda chave. A resposta do céu é resultado da obediência da terra. O Senhor diz a Jeremias: clama a mim e eu responderei. Deus não é indiferente ao clamor do justo. Isaías 1:19 diz assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. 1 João capítulo 5 versículo 14 diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. A resposta de Deus vem no tempo certo, mesmo que não seja imediato. Jeremias estava preso, mas a palavra foi liberada antes da libertação. Sabe, queridos, Deus tem a revelação, Deus sempre entrega, Deus sempre revela. Deus, Ele não se move apenas, Ele fala aos seus filhos, Ele prefere interagir com a terra. Sabe, a grandeza de Deus Ele poderia fazer, mas Ele prefere compartilhar o seu coração com seus filhos. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele faz conhecer a sua aliança. Ou seja, há uma intimidade de Deus para aqueles que o temem. Há uma intimidade, há um coração de Deus sendo revelado para aqueles que buscam a Ele.
A resposta do céu é resultado da obediência da terra. O salmista diz, Salmo 46:10: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Há uma palavra de Deus para você: aquiete-se e saiba que o Senhor é soberano sobre a sua vida, sobre a sua causa, sobre a sua casa, sobre a situação e as circunstâncias que você está vivendo. Há uma palavra de Deus para você: descansa seu coração. Aquiete o seu coração. Deus está fazendo algo poderoso. Talvez não é no tempo que você acha, talvez não é no tempo que você pensa, talvez seja portas que Deus vai fechar e você vai ficar sem saber o que fazer. Talvez essa porta que você quer que abra não é Deus, não é porta de Deus para a sua vida, porque nem toda oportunidade é para você, nem toda porta que se abre você deve entrar. Você precisa ter um discernimento em Deus. Nem tudo que parece é por isso que a sabedoria, ela te dá o discernimento. A sabedoria, ela vem de Deus. A inteligência é uma capacidade humana, mas a sabedoria, ela vem do alto. A sabedoria, ela vem de Deus. A sabedoria é divina, e é a sabedoria de Deus que vai te dar uma expertise do céu e vai te dar um discernimento aguçado da situação. E você vai enxergar além do natural, você vai enxergar aquilo que os olhos humanos não veem. Clame a Deus por sabedoria, e essa sabedoria vem do alto, e a nossa obediência, ela vai ligando na terra. Por isso que a Bíblia diz: aquilo que ligar na terra será ligado no céu. É a nossa obediência a Ele. Terceira chave: Deus revela o que a lógica não explica. Isso aqui dá um nó na cabeça dos incrédulos, porque Deus não se explica, Ele se experimenta. A nossa capacidade humana, a nossa faculdade mental, a nossa capacidade intelectual é limitadíssima diante da grandeza de Deus. É por isso que o Jeremias, ele diz assim, o Senhor está dizendo para Jeremias: olha, clama a mim e eu te responderei. E aí ele continua: e eu lhe direi coisas grandiosas, uau, insondáveis, que você não conhece, filho. Sabe o que você sonha? Sabe o que você almeja? O Senhor está dizendo assim: isso é pequeno demais para aquilo que eu posso fazer. Ai, filha, isso é pequeno demais. Clame a mim, eu te responderei, e eu vou anunciar coisas grandes. Algumas traduções dizem assim: coisas grandes e ocultas que você não sabe. Deus revela, Ele tem o prazer de revelar a sua grandeza, o seu amor. O que Deus tem para você é muito maior. O que Deus tem para você é grandioso. O que Deus tem para você é poderoso. A vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus, ela é perfeita. A vontade de Deus, ela é maravilhosa. Ela é boa, perfeita, agradável. Há uma vontade soberana sobre a sua vida, sobre os seus relacionamentos. Há uma vontade soberana de Deus sobre os seus negócios. Há uma vontade soberana de Deus sobre os seus relacionamentos, o seu cônjuge, os seus filhos. Há uma vontade soberana. É por isso que Jesus orou assim: Pai, se possível, afasta de mim essa dor, esse cálice, mas sobretudo que seja feita a tua vontade. Porque Jesus sabia que a vontade do Pai era muito maior. A vontade do Pai é soberana. Ei, eu não sei qual é o motivo, a energia que você está gastando, investindo, o que você está clamando e pedindo a Deus, mas há uma chave poderosa, para você. Quando você ora a Deus, quando você clama a Deus com sinceridade, pedindo a vontade dEle para a sua situação. Ei, deixa eu te dizer, querido, querida, Ele ouve a sua voz. Ele abre portas na qual o homem não fecha. Ele abre um caminho no deserto.
Ele faz fluir as águas aonde existe sequidão. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A obediência é uma chave que destrava. Eu não sei como está o seu coração, as prisões, as decepções que você tem vivido até aqui. Eu não conheço a tua história, mas Deus conhece você. Ele conhece o seu interior, Ele conhece o propósito. Ele te teceu quando você ainda estava no ventre da sua mãe, Ele te formou. Ele te chamou pelo nome quando seus pais ainda não tinham pensado no seu nome. Ele já tinha te chamado pelo nome quando você era uma massa ainda informe no ventre da sua mãe. Esse é o nosso Deus. 1 Coríntios 2,9 diz: o que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e mente nenhuma imaginou, foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus não apenas responde orações, Ele define destinos. Jeremias viu a restauração mesmo quando tudo indicava destruição. A revelação vem para quem permanece no lugar do clamor. Isaías 55:6 diz: busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo, clame por Ele enquanto Ele está perto. Ei, o Senhor está nos ensinando algo poderoso, precioso demais, mas que vai transcender a naturalidade, vai transcender aquilo que a gente vê aqui, aquilo que você está vendo, as circunstâncias que você está enxergando. Há uma palavra de Deus, há uma palavra de direção para você. Clame a mim, eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes, coisas poderosas, coisas maravilhosas, insondáveis, que você não conhece. Permita o Senhor se fazer conhecido para você. O Senhor quer revelar o coração dEle para a igreja, para os seus filhos. Você pode estar no meio de uma prisão, você pode estar no cárcere de algum lugar, você pode estar no meio de uma tempestade, mas há uma palavra de Deus para você. Clame a mim e eu te responderei, e anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que você não conhece ainda. Queridos, a minha vida, a minha casa, nós vivemos milagres de Deus, porque nós enxergávamos além do natural, nós enxergávamos além das questões visíveis. Sabe, Deus quer te tirar do natural, Ele quer te levar para um nível diferente, para que você enxergue como Ele. A propósito, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, ou seja, nós temos uma visão privilegiada. O Senhor está nos mostrando do alto, o Senhor está revelando, o Senhor está fazendo algo, o Senhor está fazendo algo. Eu não sei se você percebe, eu estou fazendo uma coisa nova, diz o Senhor. Será que você não percebe? Será que você não está percebendo? Eu vou abrir um caminho no deserto, rios no ermo. Sou eu que faço nova todas as coisas. O novo é aquilo que você não conhece, você não vai entender, você não vai compreender, porque ainda não passou pela sua visão. Mas o Senhor vai revelar o teu coração, o Senhor vai te mostrar para um destino. Há uma palavra de esperança para a minha vida, para a sua vida, porque nós não estamos diante de uma palavra humana, nós estamos diante da palavra de Cristo, que é a Escritura, que é inspirada por Deus, que é útil para o ensino, para a repreensão, para a instrução na justiça, e ela é apta para todo homem, toda mulher, ser plenamente preparado para toda boa obra. Essa é a palavra de Deus para você nesta noite. Há uma palavra de Deus que te dá acesso essa noite. Há uma palavra do céu para você. Há uma palavra de Deus para você. Ei, precisa ter um clamor, precisa de um clamor urgente. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei do céu e sararei a vossa terra. Precisa ter um clamor urgente. Eu não sei
como está a sua casa, eu não sei como está o seu coração, mas o que o Senhor vai exigir de você é uma postura. Sabe, queridos, o Senhor ministrou meu coração esses dias. Eu falei, e aquela situação, eu falei, meu Deus, como isso parece que é intransponível, como, Senhor, isso é difícil demais. E o Senhor disse, querido, Deus disse a mim, filho, olha, isso não vai ser destruído por argumento humano, isso não vai ser destronado por força humana. Tem coisas, queridos, que você está enfrentando na sua vida, que é uma questão altamente espiritual, e você precisa clamar a Deus com todas as suas forças. Sabe o que é clamar? É como aquele cego Bartimeu. Ele sabia que Jesus estava passando por ali, e ele começava a gritar e clamava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E sabe o que as pessoas naturais falavam para ele? Quieta, fala baixo, ninguém está gritando assim, se comporte. Em outras palavras. E a Bíblia diz que aquele cego começou: Jesus, olha para mim, Jesus. Sabe, é esse clamor. Eu não sei qual é o clamor que você precisa levantar nesta noite. Será que é um clamor pelo seu casamento? Será que é um clamor? Será que é algo que você está passando na sua saúde física, que o diagnóstico médico já deu a direção e diz: olha, não tem jeito mais, e aí você fala: não tem jeito, e aí a sociedade diz: ei, já está assinado pelo médico, acabou, não tem mais jeito. Mas aí existe um clamor sincero: Jesus, Jesus, olha para a minha vida. Jesus, olha para a minha casa, para o meu casamento. Jesus, olha para os meus filhos. Jesus, há um clamor que precisa ser liberado. Há um clamor sincero, com sinceridade, que precisa ecoar e subir como um incenso suave. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. É de todo o coração, é com toda a sua força, não é de qualquer forma. Oh Senhor, nos ajude, Senhor, nos ajude. Oh Senhor, nos perdoa, Pai, por sermos muitas vezes não agir de uma forma intensa. Nos perdoe, Senhor, por não te buscar de todo o nosso coração. Olhe para nós, Senhor, olhe para nós, nos ajude. Espírito Santo, nos ajude a orar como devemos orar. Oh Espírito Santo, nos ajude, nos ajude. Nos ajude, Senhor. Clama a mim e eu te responderei, diz o Senhor. Anunciar-te-eis coisas grandes, grandiosas, insondáveis, é que você ainda não conhece. Sim, o Senhor vai te trazer paz na sua casa. Sim, o
Senhor vai trazer paz na sua relação, porque Ele é o Deus da paz, e que a paz de Cristo seja o juiz, o árbitro do vosso coração. As chaves que o Senhor está te entregando nesta noite, mas estas chaves, ela precisa ser manuseadas, porque o Senhor diz: aquilo que você ligar na terra será ligado no céu, aquilo que você desligar na terra será desligado no céu. Eu creio que existe um alinhamento esta noite. O Senhor está entregando acessos, chaves nas tuas mãos. Eu te entrego chaves. O Senhor está entregando chaves nas tuas mãos, chaves de acesso. Eu sinto como se cadeias estão sendo quebradas nesta noite. Eu sinto como correntes estão sendo arrebentadas, cortadas nesta noite. Eu sinto como fortalezas estão sendo abaladas nesta noite. Eu sinto como a palavra, o martelo que despedaça a rocha, é como fogo que consome. Eu sinto como o fogo de Deus queimando todo o excesso, queimando toda a palha, queimando toda a madeira. E o Senhor está refinando o fogo. O Senhor está refinando o fogo. O Senhor está refinando a essência esta noite. Eu sinto isso no meu espírito. Eu sinto no meu espírito que existe uma guerra, uma batalha. Agora há um barulho de espadas, há um barulho de espadas, correntes sendo arrebentadas, correntes sendo destronadas agora. Eu sinto, eu olho com os olhos da fé. Este lugar está sendo cercado por anjos, carros de fogo, carros de fogo. Eu sinto anjos do Senhor cercando este lugar. Eu sinto anjos do Senhor com espadas nas mãos, dissipando, destronando toda ordem, toda cadeia maligna, toda prisão. Ei, 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 seja livre pela autoridade do nome de Jesus. Satanás, deu, já era, você é um derrotado, você é um derrotado. Solta essa família, solta, 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 solta as emoções agora, solta, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enfermidade, doença, vai embora agora, saia, saia, tumor, saia, saia agora, pela autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espíritos malignos que estão prendendo o sentimento dessa mulher, solta agora ela, em nome de Jesus. Espírito de morte, eu dou um comando pela autoridade do nome de Jesus, solta essa vida agora, solta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Senhor, há um barulho, há um alarido de guerra, há um barulho, há um barulho, há um barulho, há um barulho de correntes caindo ao chão, há um barulho de correntes caindo ao chão. Ei, ei, há filhos de Deus marchando, ossos estão se movendo, os nervos, os músculos, há um exército se colocando de pé. Profetiza, filho do homem, profetiza, ossos voltem a viver, ossos voltem a viver, que haja vida, esperança. Espírito Santo toma, Espírito Santo toma essas vidas, Espírito Santo enche, Espírito Santo toca, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vejo como a terra se movendo, eu vejo como o exército se levantando, como Ezequiel diz, há um exército de ossos secos que se levantam para a vida, que se levantam para a vida, porque o Senhor Jesus diz: eu vim para libertar os cativos, eu vim para pôr em liberdade os oprimidos. O Espírito
Espírito do Senhor está sobre mim, na qual me ungiu para tal obra. Há uma palavra profética hoje na igreja, há uma palavra de vida, há uma palavra de esperança. Volte a viver, volte a viver, volte a ter vida, volta a esperança. A esperança viva que é Cristo, Cristo em vós, é a esperança da glória. A vida de Cristo aqui, a vida de Cristo aqui, a vida de Cristo aqui. Deus quebrar, 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 Deus quebrar. E há poder do nome de Jesus, e há poder você que está com a sua família, dá as mãos aos seus filhos, fique perto agora um dos outros. O Senhor está tirando da sua casa hoje o espírito de divisão. O Senhor está trazendo de volta o coração do marido para com a esposa, o coração da esposa para com o marido. O Senhor está agora levando o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. Marque esse dia, é um tempo profético na sua casa. Há um novo tempo na sua casa, há um novo tempo. É um tempo de cura nas suas emoções. É um tempo de paz na sua casa. Sim, mãe, sim. O Senhor está alcançando o teu filho agora naquele lugar. Sim. 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 O Senhor está restaurando lares. Você pode abraçar a tua família, você pode. Talvez você precisa pedir perdão, talvez você precisa liberar uma palavra. É um tempo de cura, é um tempo de cura. O Senhor está curando aqui. O Senhor está curando aqui. Sim, Senhor, sim, 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 sim. Vamos, 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 vamos. Uma coisa nova Deus está fazendo. Rios do erro, caminhos no deserto. E os nossos filhos profetizarão, oh, os nossos filhos profetizarão a cruz de fogo, oh, e os nossos filhos profetizarão, e os nossos filhos profetizarão a cruz de fogo, flechas incendiadas, oh, e os nossos filhos profetizarão. Profetizarão a
Uma coisa nova Deus está fazendo. Rios do erro, caminhos do deserto. Uma coisa nova Deus está fazendo. Rios do erro, caminhos do deserto. Uma coisa nova Deus está fazendo. Rios do erro, caminhos do deserto. E os nossos filhos profetizarão. Os nossos filhos profetizarão. Arcos de fogo, flechas incendiárias. Os nossos filhos profetizarão. Arcos de fogo, flechas incendiadas. E a terra clama. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez.